Boa noite! Vídeo institucional desse lugar tão gostoso que nos acolhe. Essa igreja que é bíblica, é uma igreja séria e que me dá o privilégio de poder estar aqui transferindo para vocês um pouquinho do que a gente recebe também. É tão gostoso isso. É tão gostoso poder ver vocês todo fim de mês, poder compartilhar tanta coisa, gente, que eu tenho aprendido. E o mais lindo, queria contar que eu nem sou a mesma pessoa que eu era no mês passado. Parece que eu estou olhando vocês aqui, eu falo, meu Deus, quanta coisa aconteceu em um mês, em 4 semanas, coisas que eu ainda não posso contar, mas coisas que seguramente ou vai virar alguma coisa aí. Só Deus sabe o que vai virar na hora certa e no tempo devido. A gente compartilha. Quero dar bem-vinda a toda mulher. Quem nunca esteve aqui, levanta a mão, só para eu saber. Sejam bem-vindas vocês. Todos vocês que não nos conhecem, a gente quer realmente dizer que vocês são bem recebidas nesse lar. Miriam, Fer, tudo bem? Para todos que querem se alimentar da palavra, eu não gosto de falar religião, eu não sou dessas que falam sobre isso, mas você pode estar assistindo pelo canal da igreja, as questões e os temas que são trabalhados aqui. Mas hoje, quem acompanhou aí o nosso flyer, né, falando a respeito do quem somos nós após a crise, vai entender que a gente lançou uma pergunta, né? Quem somos nós após uma crise? E daí lá tinha várias perguntas, né? Você fica cansada após a crise, serena, exausta, pensativa? Eu acho que nós ficamos um pouquinho de tudo. Não existe uma mulher que ela fica plena o tempo inteiro, reflexiva o tempo inteiro, exausta o tempo inteiro. E esse é um convite real de você parar para analisar assim, opa, a gente fala e pensa muito em crise, mas a gente para pouco para pensar como a gente fica após uma crise. Faz sentido para vocês? A gente para pouco para pensar como nós somos transformados quando algo acontece que tem uma carga emocional afetiva muito forte para fazer a gente simplesmente parar. Você é igual depois que você passa por uma dor, por exemplo? Não, né? Gente, uma das coisas que eu quero falar para vocês hoje, já vou dar um spoiler antes de falar, porque isso está lá para o fim da palestra, é que uma das coisas que eu mais tenho aprendido quando eu estudo a questão dos ventos é como conseguir ficar bem apesar dos ventos. Eu tenho me sentido realmente fortalecida de dizer assim, na hora de uma crise, de uma questão que incomoda, como tem sido gostoso ser treinada pelo Espírito para você reagir diferente da maneira que você tem por habitualidade ter de reação. É muito gostoso. E hoje a gente vai falar sobre isso. Eu só vou, novamente, né, mais uma vez, dar vou fazer opa, ó, vocês viram que eu já me perdi aqui nos meus negócios, né? Já não sei nem... Aqui, ó, vou para o primeiro. Só vou, antes de começarmos, eu vou passar para vocês e fazer só aquele... Cadê? Tá aí, Samuca, porque eu tô apertando aqui, isso. Só para a gente começar aqui. Vamos direto para retroceder um pouco para a gente conseguir avançar. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, só para a gente retomar. Quem está acompanhando todo mês vai saber o que a gente já tem falado e para chegar junto, para não perder as outras vezes que nós conversamos. Vamos retomar. Vento leste, falamos dele com mais profundidade no mês passado, que ele tem a ver com um vento de destruição, que é aquela hora da dor, aonde a gente fica derrubado. Hoje nós vamos falar de forma mais profunda sobre esse vento, que é o vento oeste, que aparentemente ele é o mais sem graça, mas ele traz alguns recados
e Ele nos permite com que a gente pare para se rever. Por quê? Porque Ele é aquilo que a gente comentou nos outros encontros. Ele é um vento que passa, são situações que ocorrem em nossa vida que você sente que você não está mais em perigo. Só que é um vento de livramento. A palavra oeste, vento oeste, no hebraico, ela tem a ver com o significado Ian. E Ian tem a ver com livrar-se. É tudo aquilo da sua vida que te livra de um perigo maior. E que não necessariamente nós conseguimos discernir na hora que a coisa está acontecendo. Porque, como a gente falou em outros momentos, pode ser uma pessoa da tua vida que sai, pode ser uma sociedade que sai, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, a gente não sabe. Mas é algo que simplesmente desconecta da tua realidade. Nós estamos falando aqui também, que vai ser o assunto do mês que vem, que é o vento norte, que esse é o vento que eu acho que me encontro, que é o vento de revelação, e é a hora que Deus te dá visão de algo muito, muito novo, de algo que você nunca imaginou viver na vida. Como ele vai brotando, e quantas coisas a gente vai vivendo dessa realidade, e por fim, depois que você viveu tudo isso, você chega assim, no vento sul, que é o vento de calma, é a hora da primavera. Sabendo disso, a gente pode iniciar aqui, falando o versículo rapidinho, do qual eu me pautei para trazer sobre o vento leste, porque a palavra tem tanta riqueza e tem tantas vezes que ela anuncia o vento oeste, mas eu gostei especificamente desse daqui, que ele tratou lá do Egito, onde ele fala coisas muito específicas, né? Ele falou que Deus deu ordens para que um vento leste, que é um vento de quê? Destruição. Para ele vir no Egito e destruir aquela camada inteira de gafanhoto que acabou com a cidade. Que em tese é como se a gente fosse comparar com a história do Covid. Porém, olha eu, gente. Não, eu estou achando que alguém vai ter que vir trocar isso aqui para mim, porque eu passo para frente, passo para trás. E não é, Porém, eu vou citar, porque eu já estou com a coisa na cabeça, o versículo que me pauta desse vento oeste, que vem exatamente ao retrato desse desenho que está aqui. E o Senhor fez soprar com muita força um vento oeste, que é um vento de livramento. Ele mandou o vento leste que destruiu. E no mesmo capítulo, quem estava aqui no primeiro vai lembrar, no primeiro encontro, no mesmo capítulo ele ordenou que houvesse um vento oeste. E livrasse, E esse envolveu os gafanhotos e lançou todos os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não restou nenhum deles sequer. Aqui determina, é uma ordem. É uma ordem. Quando algo acontece, você vê que você passa e de repente existe uma ordem de dizer assim, agora deu, cumpriu o objetivo. Ela foi livrada. Alguém aqui, acho que a Anne passou por isso, né? Ao chegar aqui, houve algum livramento na questão de trânsito, não foi? O ventinho oeste passando, alguma coisa nesse sentido que eu estava te ouvindo falar, mas ele traz para a gente analisar, sim, de coisas e de formas profundas, para saber o que acontece numa hora que você está em crise. Todos nós aqui podemos estar com crise em algumas áreas ou em uma área específica da nossa vida. E uma coisa que toda crise acaba acontecendo e acaba realmente ocorrendo com nós, que é a primeira coisa que nós vamos falar aqui, é que ela traz dúvidas. Vocês já passaram por situações que você está tão confusa, você está quase perdida, porque você sabe que está acontecendo um monte de coisa, e você não sabe se você tem que ir para a esquerda ou para a direita, se você tem que ficar parada, se você tem que seguir, se você tem que ir. O que eu faço numa hora dessas? E é nessa hora que as dúvidas surgem. Será que eu estou sendo a boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou sendo boa, sei lá, filha? Qualquer coisa nesse sentido. Aonde estão os erros, as culpas, que volta e meia toda mulher, nunca vi coisa igual, já nasce com essa bendita dessa culpa junto, né? A gente tem que entender que você tem que estar estruturada, porque a hora que você tiver dúvida, você tem que ter a palavra como teu sensor de busca para tirar todas as dúvidas que surgem na tua cabeça. E dessas dúvidas surgem muitas mentiras, né? São falsas mentiras por conta de muitos barulhos,
que ocorrem lá fora e que ocorrem dentro da gente e que fazem com que a gente não descanse. Se você for avaliar, todas nós, todas, aprendemos desde pequenininha a não descansar. Porque desde pequena a gente tem um incentivo social ou familiar que te olha e fala assim, viu, você quer alguma coisa? Levanta, luta, faça por merecer, arregaça as mangas e vai. E isso é um treinamento que nós vamos tendo ao longo da vida, e se você parar para analisar que você ouve isso do 0 aos 17 anos, não é de se admirar por que a gente tem tanta dificuldade de descansar a mente a hora que você passa por uma crise mesmo, ou até no dia a dia. Porque a ideia que a gente tem é que esse aprendizado que a gente recebeu, que não é errado, você não tem que, óbvio que você tem que ir, óbvio que você tem que lutar, óbvio que você tem que arregaçar suas mangas. Só que agora tem uma nova palavra sendo inserida na nossa mente para dizer assim, filha, vai mesmo. Porém, vai com mansidão. E o que é a palavra mansidão? É você ter um pouco mais de paciência para você ir contra o imediatismo daquilo que você está buscando naquele exato momento. Quantas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, você quer aquela resposta, você quer que aquilo aconteça, você quer que aquilo se resolva, e aquilo é muito processual. E uma das coisas que a gente mais tem entendido é que Deus é um Deus processual. Nem sempre, ou raramente, Ele vai ser tão imediatista a ponto de colocar uma decisão final de uma hora para outra, como se tudo fosse rápido e fácil de resolver. As coisas começam a deslanchar a partir de uma conexão. Para essa conexão acontecer, eu preciso entender o que está fora, agitando minha cabeça, a ponto de eu acabar descansando a mente. E uma coisa muito legal de se fazer, gente, é muito válido poder compartilhar isso. Quando você passa por uma crise, é muito importante você entender que você não deve sair do teu lugar até que você tenha extraído tudo que aquela crise tenha te produzido de terapêutico. E isso que é treinar a questão da mansidão. Se você for analisar, até eu coloquei uma referência aqui, ó, a respeito dos elementos da natureza, né, que nós falamos no segundo encontro desse ano. Quais são os elementos da natureza que nos autoconectam, que nos equilibram? E se você for analisar, o pessoal de Israel fez isso. Eles saíam somente a partir da hora que duas coisas aconteciam no céu ou na terra. Quem lembra aqui ou quem sabe me diz o que é. Eles só se mexiam do lugar quando algo acontecia. Tem gente coçando a cabeça. Eles só se moviam, a tribo de Israel só se movia a hora que Deus mandava ou fogo ou uma nuvem para eles, aonde eles acompanhavam. Elementos da natureza. Isso me faz pensar que eu devo fazer o mesmo quando eu tiver com algum sintoma de crise. Porque eu preciso parar e esperar, não me afobar, o que é um treino, para olhar e falar assim, eu preciso analisar quais são os sinais que eu tenho que decodificar até que eu dê um próximo passo. E não vai ser na minha velocidade. 1 Reis também traz essa confirmação para mim, quando ele vai lá, o Elias, e ele fala assim, viu, vai lá ver. Ele orou para que chovesse, né? E aí ele falou, vai lá ver, mandou alguém lá para chover. Alguém sabe quantas vezes ele mandou o cara ver se ia chover? Alguém sabe? Quem que é o sussurrou aí para mim? 1, 2, 3, 4, 5, gente, foram 7 vezes. Elias ficou esperando. Eu quero que a coisa vá rápido. Eu quero que resolva rápido. Isso está me angustiando, isso está tirando meu sono, isso está me gerando insônia. Eu quero que a coisa se resolva. E Elias não tirou o pé do lugar antes que houvesse
uma nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem, e aí Elias voltou e falou assim, agora se preparem, vamos, antes que que a chuva inteira vai acabar aqui, a gente precisa ir para um próximo passo. Aí ele se mexeu, aí ele se movimentou, aí algo aconteceu. Será? Eu realmente me pergunto, será que numa hora onde nós estamos saindo de uma crise, a gente não se afoba? Será que a gente não tem discernimento de falar assim, eu preciso decodificar os sinais, portanto eu não vou acelerar os processos? Porque se eu acelero o processo de um esposo, se eu acelero o processo de um filho, se eu acelero o processo de familiares, eu estou talvez deixando o bolo cru, porque a coisa está clara para mim, mas não está para quem está convivendo comigo. E aí eu me afobo. Eu preciso parar, ficar quietinha e treinar uma coisa que para a mulher é muito difícil. É treino, gente, mas é um treino que o dia que você consegue ver que Deus te dá a delícia de você provar, você fala, gente, eu estou fazendo uma coisa que eu não fazia antes. É um treinamento igual de exército. Valeu. Nossa, eu nunca tinha tentado essa fórmula. Eu vou dar jeito de esperar um pouco mais. Porque a hora que Deus mandar um sinal, aí eu vou me posicionar e vou agir de forma diferente. E a gente tem vontade de fazer todas essas acelerações. Então, primeiro ponto, quando você está após uma crise, cuidado com as dúvidas. Não busque respostas rápidas, esperem os sinais. Até que você haja e dê o próximo passo, independente da tua área. Uma outra coisa que eu queria relatar, e que tem a ver com essa coisa da dúvida, é esse versículo que fala aqui, ó, se alguém de vocês tem falta de sabedoria porque não sabe o que faz, peça a Deus que a todos Ele dá livremente, de boa vontade, Ele será concedida. Olha a palavra duvidar lá, ó. Peça, porém, com fé, sem duvidar. A dúvida não nos promove. A dúvida, ela nos faz retroceder. Às vezes você vai ter que aguentar firme, não sair do lugar. O vento pode vir o que for de contrário e você está morrendo de vontade de ceder, mas você vai ter que dar um jeito de aguentar um pouco mais, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo quê? Qual é o tema do MMA desse ano? Pelo vento. É o que a gente fica agitada e a gente fica levada. Porque daí você ouve a tua vizinha dizer assim, viu, faz tal coisa ali, que blá, blá, blá. Daí a outra vai lá e fala, eu acho que tem a ver com isso. Aí a outra da tua família vai lá e conta outra coisa. Aí você fica com informações contrárias, você fala, Senhor da glória, para onde que eu vou? Porque um fala uma coisa, outro fala. É o que está dizendo ali, a gente fica agitada e levada pelo vento, quando Deus só quer te treinar para que você pare, espere, aguarde o sinal que vem do céu ou da terra, de algum lugar que vem, aí você está pronta para poder seguir e agir. E uma das formas que eu amei de entender isso no cérebro humano, eu poder trazer esse slide para vocês aqui, que foi uma comprovação científica, e para mim, honestamente, isso para mim, ele é o ápice do nosso momento de hoje, que é entender o que ele quis dizer, um pesquisador chamado Kahneman, que ele fala assim, ó, nos esforçamos mais para não sofrer do que sentir o bem-estar. Eu quero que vocês façam entrar aqui dentro essa frase, olha só. Você se esforça mais para não sofrer do que você sentir o bem-estar. Me dá um exemplo aí do que toda mulher faz de corpo. Vamos pegar um exemplo para todo mundo gravar. O que volta e meia uma mulher costuma fazer? Dieta. E aí, quem é magro quer estar mais, quem está mais quer estar magro, e assim vai, né, todo aquele processo. A mente das pessoas, ela é uma coisa engraçada. Ela fica projetada para ela não sofrer mais do que... Eu vou colocar uma subdivisão aqui, ó. Aqui tem 2 gomos. Aqui é um gomo, outro gomo, tá?
E aqui é a minha divisão. A mente de uma pessoa que esse cara que foi a fazer análise mental, ele falou assim, ó, o esforço, o desgaste emocional que a pessoa tem, ela é maior trabalhando na ideia do quanto que ela não pode sofrer com aqueles 2, 3, 4, 5, 6 quilos a mais que ela está, do que a projeção mental que ela faz dela poder passar por um outro nível e ela fala assim, nossa, eu vou começar a projetar minha cabeça para eu me sentir, para eu gastar minha emoção pensando como eu me sinto bem quando eu estou com um corpo mais leve. Não sei se está ficando claro para vocês, mas está dando para entender? Eu fico assim, ó, eu só não posso comer tal coisa, eu não devo fazer tal coisa, amanhã eu tenho que fazer não sei quantas coisas de exercício. Então, falando o que ele está dizendo ali, ó, nos esforçamos mais para não sofrer, porque eu não posso, eu fico em função daquilo, do que eu preparar minha cabeça para pular o estágio e falar assim, ó, eu quero me sentir bem. Qual foi a época que eu lembro que eu fiquei bem, com o meu corpo me sentindo agradavelmente satisfatória? E não tem a ver com peso, tem a ver com isso que ele disse ali, bem-estar. Segundo esse autor, ele fala exatamente essas palavras que eu peguei a parte mais chave aqui do que ele disse, ó. Parece que estamos permanentemente atentos às possibilidades das coisas piorarem, por isso nós optamos por garantir uma segurança do que eu preferir arriscar para algo novo. E essa pesquisa desse cara foi justamente o start que deu nos marqueteiros para eles ativarem as promoções, para que a gente faça última oportunidade, venha comprar não sei das quantas, porque eles soltando esses gatilhos de última oportunidade, o teu cérebro já conecta com esse negócio, eu não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder, e aí é a hora que numa hora de impulsividade você compra coisa que você não vai usar. E foi por causa da teoria desse homem. Ele até comenta o seguinte, olha só, as reações cerebrais, presta atenção, reações cerebrais são mais intensas e fortes em respostas a situações de perdas do que naquelas que nós temos ganhos. Fato comprovatório, você recebeu hoje 9 elogios, uma crítica, qual te sobressai? A perda, não o ganho. Você, sei lá, teve quem aqui não é assalariado e foca nessa parte financeira. Sei lá, ficou 10 meses ganhando bem. 1 ou 2 que não foi tão bom. Aqueles 2 meses que não foi tão bom, sobressai a todos aqueles outros, quase como se anulando todos os ganhos. E essa, gente, é um padrão, é uma mentalidade, é uma realidade de mudança que a gente precisa entender, porque o reino de Deus não nos fala sobre ficarmos presos naquilo que nós perdemos. Ou, ele até te diz, você pode perder, filha, mas eu tô aqui te preparando para algo que vai ser conectado com algo superior lá. Por isso que você precisa ter essa perda. Seja ela afetiva, seja ela de qual ordem que ocorra na tua vida. Porque, olha só, após a dor nós descobrimos que a gente sobrevive, mas cuidar para que a gente não fique com o coração endurecido é uma coisa que uma mulher precisa ter de noção quando ela passa por algo que ela perde. Para que ela não perca o coração natural dela de amistosidade, senão ela fica endurecida mesmo. Até eu citei sobre isso. Eu percebi traços dessa pesquisa na minha vida quando eu estou fazendo natação com as filhas. E aí eu me toquei, gente, que absurdo, que eu estava fevereiro, março, abril, maio e junho, que ainda não tinha feito frio. Eu fui 5 meses na natação esperando o dia do frio, que eu não sei se eu ia aguentar entrar na natação gelada. Não faz sentido. Em vez de eu ter entrado com a minha cabeça, vou entrar nessa água gelada, vou curtir o calor, vou fazer não sei o quê, a minha mente estava mais focada no que eu ia sofrer quando chegasse o inverno, do que o bem-estar que eu estava sentindo em estar fazendo natação. Não faz sentido? Faz sentido para vocês?
Se isso é feito numa questão simples, por exemplo, como uma natação, e o que mais eu fiquei brava comigo é que no pior dia de frio que esse ano fez, eu estava lá fazendo natação e nem achei frio, porque a água estava quente. É para acabar uma coisa dessa. Por que que a gente se esforça mais para não perder? Tem crises que você vai ter que aprender a segurar a barra e enfrentar, independente do temporal, porque se você está olhando e o temporal está te levando e está te arrastando para trás, é porque você está voando baixo demais. É tipo avião, você vai ter que romper com isso. Essa realidade não pode ser diferente. Né? Não pode, porque a gente precisa avaliar. O vento, às vezes, a gente consegue repreender, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes você vai ter que aceitar que ele está lá e simplesmente passar a ter que ter uma manobra para administrar na hora que a coisa acontece. Falo de vento porque eu me lembro aqui de um versículo que eu gosto demais e eu quero que você medite nele, tanto quanto eu paro para analisar isso aí. Olha que lindo, ó. Na verdade, isso para Deus, por isso que está na hora de mudar algumas mentalidades. Quanto mais você lê a Bíblia, mais Deus te muda a mentalidade. Sabe o que é mudar uma mentalidade, gente? É você dormir de um jeito e acordar no outro dia e você fala, nossa, eu nem lembro que eu pensava assim, mas eu lembro que um dia eu fui desse jeito. Isso é mudar a mentalidade. Quando Deus começa a te convencer, através da palavra, você muda a proporção. Como esse versículo aqui. Olha só como que Deus enxerga. Na verdade, as nações são como as gotas de um balde para Ele. Para nós, as nações é um negócio gigante. Para Ele, são como o pó que resta da balança. E as ilhas, gente, não passam de um grão de areia. Com tamanha proporção de realidade, da qual nós temos que entender de onde vem o nosso socorro num dia de angústia. Entende? Esse ponto aqui também é um ponto para a gente começar a avaliar, ó. Quando tudo vai mal, não dá tempo de você assimilar tudo, porque você está cansada, porque você não dormiu bem, porque você não se alimentou, porque o filho aconteceu tal coisa, e aí o que você tem que fazer? O vento oeste faz com que você consiga fazer a tua terapia. É hora de você parar, é hora de você digerir e entender tudo o que foi que aconteceu com a sua vida. E sabe o que acontece que as pessoas fazem? Infelizmente, acalmou o negócio, elas seguem. Elas só sentem que a dor de cabeça passou, a dor de barriga passou, e elas vão seguindo. E elas vão seguindo. Elas não param para fazer essa revisão. Opa, o que eu tenho que fazer para que isso que está acontecendo comigo hoje não se repita? A ponto de eu ter que a vida me produzir uma crise a mais, na mesma velocidade ou mesma intensidade para que eu não viva essa questão. Esse ponto é importante, que entra colado com o primeiro que eu falei. Não haja, se você não tiver discernimento, se você não tiver direção, para você não fazer burrada. Para. Isto é treino. Quantas mulheres teriam ganho brigas de casais se o silêncio delas fosse maior do que elas metendo a boca na hora de uma briga? Porque até lá o cara vai digerir de uma noite para outra, do dia para a noite. E briga de casal, pelo que eu ouço em clínica, eu vejo que tem tudo a ver, né? O homem pega, vira e deita e dorme, e a mulher fica sem dormir e fica com vontade de dar um chute na canela, na pessoa do lado. A pessoa tem um tempo de processar algumas coisas. A mulher, com a sede de resolução, se ela não cuida, ela cai. E aí, entra nessa questão quando a gente fala, né? Por que a gente tem que parar? Porque a gente precisa entender o que Salmo 84:6 fala o seguinte, ó. Ao passarem, grava essa palavra, ao passarem pelo vale de Baca. Baca no hebraico significa lágrima, tá? Ou algo que é seco na sua vida. Quando você passar por uma situação que você sente que a lágrima ela não consegue te barrar, você faz
dessas lágrimas um lugar de fontes. E as chuvas de outono também o enchem de cisternas, ou seja, enchem a sua vida de bênção. Quando você passar, já está indicando, é uma fase, não é eterno, tem data para terminar, é passageiro. A gente sabe até disso quando você pega, por exemplo, situações onde você passa com aflição, que foi o que eu peguei aqui de outra referência, dizendo, né, todo mundo conhece essa. No mundo passareis por aflições. Essa palavra passarei, eu só vou passar, não vou ficar nela. Por isso tem de bom ânimo, né, que eu venci o mundo. Isso me faz pensar que numa hora de crise, e essa imagem me veio muito forte esse mês, que tem a ver com esse assunto, você tem que estar muito disposta a entrar numa portinha muito íntima da tua alma para olhar a parte mais negra que tem lá dentro. Gente, o inconsciente da gente é muito esperto para nos convencer do quanto nós somos bons. Como nós temos justificativas para dizer que aquilo que a gente faz é muito bom. E aí você não chega, você não entra nesse quarto, você simplesmente fica explorando as portas que a gente entra e sai com facilidade. Essa porta de que você entrou, você entra e sai com facilidade. Agora aquela que te aperta, que te incomoda a cintura, a gente evita porque aquilo sufoca, mas é exatamente lá que existe, aonde é que está a cura de tudo que a gente vive. E a cura, volto a falar, que entra naquilo que eu disse ali antes. A cura significa você dormir de um jeito e você acordar de outra forma, porque você fala, meu Deus, a minha mentalidade está diferente. Algo aconteceu que não vem de mim, porque eu estou buscando. Aí a gente sai daquela forma de operar muito do jeito que a gente já conhece, né? E aí toda essa realidade ela nos entra e nos puxa por um outro processo que fala o seguinte: você não pode culpar o vento pela desordem da sua casa se você não fechou a sua janela. Você não pode culpar. A chuva entrou do mesmo jeito, mas você deixou a janela aberta. O que tem a ver? A crise, ela testa os nossos limites. Se você parar para analisar, é na crise que você conhece até onde você consegue. Eu já percebi em mim, que se tem uma coisa que eu já me organizei, que se algo me preocupa, a primeira coisa que eu sei que eu tenho que fazer é que eu preciso dormir bem. Porque se eu durmo bem, eu estou bem serena para resolver o que eu tenho que resolver. Então, a primeira coisa que eu penso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu sei que aquela noite eu preciso dormir bem. Eu me organizo para dormir melhor. Porque o sono, ele te dá a sensação de serenidade para estar fazendo essa resolução. Então, realmente, a crise, ela faz você testar olha, de novo. A crise faz você testar todos os teus limites. E quando a gente fala ali, agora eu já perdi isso, voltou. Quando a gente fala, falando com vocês, ó, para onde que ela voltou. Quando a gente fala que é de testar os nossos limites e quando a gente diz que você não pode culpar o vento de entrar, né? Eu já sei, não é minha culpa. O Maicon, quando eu aperto para frente, ele vai para frente, ele não me obedece esse negócio. Ou eu estou acostumado com aquele do mês passado. Enfim, voltando. É na crise que a gente conhece o limite, mas quando eu pensei sobre esse negócio de você pensar no limite da tua crise, sabe quem que eu me lembrei? Eu me lembrei que a gente fala muito daquela história de Abraão e de Isaac, né, do pai, que foi lá e foi sacrificar o filho, e daí ele foi lá e disse, não, Deus proverá. Quem está aqui já deve conhecer essa história, nem vou ficar retomando muito. Mas as pessoas sempre dizem do sacrifício de Abraão, mas eu parei para pensar, sabe no quê? No sacrifício que foi Isaac saber fazer. Vocês já pararam para analisar? O sacrifício daquela criança, sabia que o pai ia fazer o holocausto, sabia que alguém ia morrer e não tinha bicho para morrer, ou seja, ele sabia que ele estava na hora dele. E ele sabia que ele estava subindo com o pai naquele morro. Olha o sacrifício que Isaac teve, o piazinho. Ele simplesmente pega, deita, né? E fica esperando, se amarra lá e não fala nada.
Vocês conseguem fazer isso numa hora de crise? Eu não consigo. Mas eu entendo que eu preciso aprender a me render se eu tiver que calar a boca. Porque Deus vai te justificando de uma forma extraordinária no tempo dele, conforme ele regula o coração da pessoa que você está convivendo junto. O sacrifício de Isaac, ele ter falado, eu estou aqui, ó. Eu sou o cordeiro, eu sou o sacrifício. E nós somos fracos para fazer sacrifícios. Porque a gente entra na nossa defesa de sobrevivência. Ou a gente aciona a nossa defesa, ou a gente aciona as nossas rejeições. E aí a gente não para olhar e fala assim, Pai, eu aceito a tua vontade. Eu aceito a tua vontade. Quando eu falei para vocês aqui, que eu não estou igual eu estava o mês passado, eu fiz um pedido para Deus e é meio maluco, eu vou contar aqui para vocês. Eu falei, Pai, eu queria muito que, um sinal lá que eu pedi para que Deus me desse, eu falei, Senhor, mãe de hoje, só 12 mulheres aqui? Eu vou entender. Senhor, até na nossa equipe de oração, quem está lá atrás sabe, eu vi eu falando isso. Mãe de apenas 12, não vieram 12. Não sei quantas tem aqui, só sei que não tem 12. Senhor, se não vierem as 12, eu vou entender um outro sinal que vocês vão saber, talvez no vento de revelação, no vento da próximo mês. Um outro sinal do Senhor para eu entender outras coisas que estão por vir, que Deus está se revelando por algumas buscas que eu tenho tido. Vocês hoje não sabem, mas vocês são respostas de um pedido meu de oração. E eu realmente só queria 12. Para eu entender meu próximo passo. Eu louvo a Deus. Mal vocês sabiam. Tem alguém aqui que está aqui e nem queria estar aqui hoje? Que veio meio empurrada? Você? Ô abençoado, você é a resposta da minha oração de hoje. Você nem sabia. E você nem queria estar aqui. Com tantas pessoas e coisas, a gente começa a entender exatamente como é gostoso você olhar e falar que o vento oeste te ensina a dormir no barquinho, né? Ele te ensina a lidar com uma realidade, não vou pegar essa, eu vou pegar uma outra frase, que foi o que eu realmente tenho aprendido e que foi o que eu falei no início da palestra. Como é você começar a aprender a andar apesar do vento? Levanta a mão honestamente para mim, quem passou por uma crise e sentiu que aguentou o tranco, de um jeito que não foi tão fácil, mas sentiu que sabe, que valeu, que deu para coisa, deu, eu fui diferente do que eu seria. Levanta a mão quem já passou, quem já viveu isso. Olha, a minha natureza é assim, 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 mas eu lembro que naquela crise, só levanta de novo, só para eu ter uma noção geral de todos vocês, de quem está lá atrás. Exatamente. Gente, é muito gostoso, não é? Vamos combinar? Vamos fazer um acordo entre nós? Próximo probleminha que você tiver que resolver esse mês. Vamos ir um pouco além? Vamos tentar fazer o apesar do vento? Para você não cair naquilo que a gente falou no primeiro item ali, de entender que a dúvida não te promove, de entender que você fica na crise quando você entra na dúvida, de entender aquilo que por muito tempo para mim foi difícil de ler aquilo na Bíblia. Eu falava, como é que eles conseguiram? Aqui eu trouxe 2 exemplos. Aqui ao anoitecer Pedro estava lá e ele estava sozinho, mas o barco já estava em considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra. Aí diz, reparando na força do vento, ele teve medo. Qual de nós que não vai ter medo numa hora que a coisa pega e pega da forma ruim? Reparar, a palavra tem a ver com olhar mais atentamente para. Olha que interessante, se você for a pessoa que está no vento oeste, que Deus quer trazer livramento para você, imagina Deus lá em cima, vou mandar para Fer um vento de livramento, ele manda, chegou o vento. Mas a Fer está reparando no vento, ela está lá, meu Deus, eu não consigo fazer nada, porque aqui, que é o que toda mulher, todas nós
tendencionamos a fazer? Porque aquilo gera medo natural para cada uma de nós. Quando eu entendo que eu posso ser treinada para estar firme, apesar do vento, é porque eu vou detectar o que o vento está vindo, mas eu vou tentar ficar firme, sem tomar posições impulsivas, até que eu consiga recuperar uma força, e a partir da minha força, aí eu tomo posição e ajo. Que lindo isso. Que desejo. Eu desejo que vocês tenham alguma crise esse mês, para vocês treinarem isso. E saber que vocês dão conta. Porque o Espírito Santo de Deus está com vocês. E vocês vão lembrar. Mês que vem eu vou perguntar: conseguiram ficar firmes apesar do vento? Porque é outra categoria, gente. Não adianta. E é um movimento preparatório, viu? Gravem o que eu estou falando. Se você conseguir resistir apesar do vento, algo estará acontecendo que está te movimentando, que está te preparando para te levar para uma categoria diferente até de lutas. Porque aquilo que é luta para você hoje, amanhã vai ser lutinha. Vai ser a baba do quiabo. É sério mesmo? Agora eu estava tarde ali com a minha filha fazendo um trabalho da escola e ela tinha que fazer um trabalho das guerreiras anônimas. Que o mundo teve e ninguém reconhece os seus nomes. E aí ela falou de uma tal de mãe dos brasileiros, que foi uma mulher que ela perdeu 2 filhos, que era tudo que ela tinha, e ela era uma enfermeira. E essa enfermeira, depois que passou o luto, ela falou: Senhor, eis-me aqui, porque o que eu tinha já foi tudo embora mesmo. Meus filhos, meus 2 filhos eram tudo que eu queria. Como a única coisa que me sobrou foi minha profissão, eu vou mandar uma carta para o presidente. E ela mandou essa carta para o presidente, oferecendo os serviços dela. Chegou essa carta para o presidente. E sabe aonde que essa mulher foi ajudar? Na Guerra do Paraguai. Uma enfermeira. E ela se comprometeu dizendo: eu me comprometo de até o final dos meus dias eu estar auxiliando brasileiros em guerra. E ela é uma anônima, o nome dela é Ana. Guerreiras Anônimas. Só que eu penso que para esta mulher ter chegado nisso, é porque ela aprendeu a andar apesar dos ventos. Porque ela podia ficar enterrada num luto a vida inteira, porque perder filho eu acho que deve ser, e eu não quero saber o que é. Mas deve ser uma tristeza sem fim. Isso tem a ver com o ato de pensar aquilo que Jesus fala, né? Quando ele disse: coragem, Pedro, sou eu, não tenha medo não. Não repare na força do vento. E aí ele fala, né? Homem de pequena fé, porque você... Alguém sabe o resto? Homem de pequena fé, porque você... Qual é o verbo que vai vir a seguinte? Ninguém sabe? Eu vou falar. Porque você duvidou. Vocês perceberam que nós estamos voltando e mexendo e estamos falando da mesma coisa que pelo jeito nem eu estava preparada para falar isso para vocês, mas vocês percebem como a palavra dúvida está voltando? Dúvida, dúvida, dúvida de novo. Nós temos que começar a ir para frente e ter outros tipos de dúvida, não as dúvidas que eu tenho já faz 2, 3, 5, 10 anos, eu estou com as mesmas dúvidas, meu Deus, a pessoa não sai do lugar. E aí Jesus vai lá e fala: meu Deus, Pedro, mas por que você duvidou? Quem tem experiências com Deus vai aprender o que a gente falou ali, que é o próximo item, que o Vento Oeste te ensina a dormir no barco, no barquinho. Porque eu não consigo dar conta, gente. Eu falei, como é que Jesus lá naquela história, né? Nisso Jesus acalmou, olha só, Jesus acalmou o tempo, repreendendo os ventos, e o mar acalmou. Eu não sei como, a calmaria do coração dele estava mais tranquila do que toda agitação externa. É ficar calmo apesar da ventania. Jesus viveu isso, a gente pode, porque ele chegou para nós e falou assim: vocês não só farão coisas como eu fiz, como farão coisas maiores do que eu fiz. Por que duvidar? Se Deus já provou para você milhares de vezes que Ele estava do teu lado nas tuas piores áreas, nos teus piores momentos. A compreensão disso nos leva a mudar a mentalidade.
Porque uma mulher agitada e levada pelo vento, ela não consegue estar com a sua estrutura montada. Porque eu realmente eu desejo que vocês que estão aqui, que além de você passar por algum motivo de crise, que as pessoas olhem para você numa hora de crise e falem assim, meu Deus, eu quero te procurar, você dá conta. Que fortaleza, parece que nada te derruba, nada derruba essa mulher. Moderna, moda antiga. É isso que Ele quer nos treinar. Nós nos recusamos a sermos diferente disso, porque Ele treinou isso por nós junto, porque Ele dormia no barquinho na hora que a coisa estava dando errado. Eu não consigo sim, ainda não consigo ser tão evoluída a ponto de dormir no barquinho, mas eu vou viver isso. Eu vou viver. Vocês vão viver comigo ou não? É algo lindo quando a gente entende isso. As estações são humildes. Por isso que não podemos colocar o foco no imediatismo quando Deus é um Deus de processo. Deus quer te treinar, porque independente do vento que venha para você, você esteja pronto para lidar com todos eles. Que você seja madura para lidar com o vento leste. Que você seja de destruição. Que você seja madura para lidar com o oeste. Não está no perigo, mas ainda você tem que ficar em alerta. A nuvem passou, mas o sol ainda não chegou. Você tem que estar firme para lidar com o vento de revelação. Você tem que estar muito firme, porque você quer, às vezes, tanta coisa, aí você aguenta. Que nem a história de José lá, quer ser governador. Tá bom, você aguenta 13 anos na prisão? Você aguenta? Eu não sei se eu aguento. Se for ter essa condicional. A gente quer a glória e não quer o peso? Será que a gente consegue isso? Não sei. Eu não sei. E aí entra, Deus quer te preparar até para lidar com o vento da calma. Eu não vejo a hora de chegar essa palestra do vento da calma. Porque o que eu aprendi com Deus falando sobre vento da calma, que vento de calma tem tudo a ver, mas não tem a ver com você deitar em berço esplêndido e ficar parado esperando as coisas acontecerem. É muito diferente a maneira que ele pensa. Eu vou querer compartilhar com vocês, se Deus permitir. E eu estou indo falando, dessa questão de dormir no barco, quando a gente se refere àquela passagem que os discípulos disserem, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Agora eu quero falar um negócio com vocês. E eu tenho 9 minutos para encerrar esse encontro. Essas são as estacas da sua vida. Pode cada um pensar. Tem gente que coloca a estaca da vida no corpo, tem gente que coloca na vida afetiva, tem gente que coloca, sei lá, tuas estacas nos filhos. O vento oeste, ele tem um propósito muito engraçado. Ele vai derrubar essas estacas. Ele não vai destruir. Mas elas vão sair todas do lugar. Nenhuma vai ficar em pé. Aí você fala, meu Deus, eu não aguento, porque isso aqui é o que me sustenta. É o meu trabalho que me sustenta. É tal coisa que me sustenta para que eu esteja bem. O vento oeste, ele permite com que tudo saia do lugar para testar até onde você dá conta. Porque o que Deus quer é tirar toda a estaca que eu acho que a minha vida tem que ser, para Ele entender que a única estaca que tem que ficar é a única que vocês já sabem, que eu não preciso nem falar. Por isso que é uma tomada de decisão. Se tiver que tirar tudo, você tem que estar preparada. Tem que estar com a tua mente condicionada. Para a gente poder olhar e falar assim, meu Deus, até o mar e os ventos te obedecem. Como é que pode? Como é que pode? Eu creio que Deus pode mudar um capítulo da nossa história. E eu tenho lido esse mês, compartilhei com as minhas amigas mais íntimas, o Hannah e Mayra, a respeito de Daniel, tudo que Daniel está fazendo na minha vida, meninas? Eu estou tão encantada, porque eu já li Daniel 40 mil vezes, mas parece que agora eu estou lendo pela primeira vez com outro olhar, de um jeito diferente, porque quando eu voltei da viagem do mês passado, Deus falou assim, filha, reserva 10 dias, reserva 10 dias do teu mês, que foi o que Daniel fez, que eu vou aumentar seu nível de percepção de algumas coisas. Em 2 horas que eu me comprometi para fazer isso, eu falei, Senhor da glória, eu não estou com meu celular aqui, mas eu mostraria para vocês todas as coisas que me vieram na cabeça. Em 2 horas que eu me propus a fazer isso.
E eu estou contando isso para vocês, justo pelo fato do quanto eu estou encantada com Daniel, porque no capítulo 2, ele era pequenininho. No capítulo 3, ele virou grande. No capítulo 2, ele era um anônimo. No capítulo 3, ele virou conselheiro do rei. No capítulo 2, ele estava prestes a morrer. E no capítulo 3, ele salva a vida. E a gente sempre fica esperando, né? Coisa que eu nunca percebi, eu nunca reparei no final da história de Daniel. Mas eu fiquei pensando, como é que pode? Eu fiquei pensando assim, ó, vai acontecer 500 coisas na vida de Daniel. Daí lá no final da história, no capítulo 12, vai acontecer o final bonito, assim, né? Tipo, ele era pequeno aqui, ficou grande lá. Era anônimo lá, ficou com fome. Lá no 12 você vai ver isso. Não foi isso que aconteceu. Deus mudou a chave de uma hora para outra. Tchum, mudou. Simples assim, de um capítulo para o outro. Não é a questão do tempo, mas é a questão do propósito. Assim como a gente tem que estar instruída de falar assim, ó, eu vou mudar minha mente, eu vou mudar minha mente. Eu sei porque Romanos 12:2, que foi o versículo do qual me inspirou para a gente começar a fazer as mulheres modernas da moda antiga, renovai a vossa mente, não vos amoldeis para os padrões desse mundo, mas não vos conformais, em algumas palavras, para que você possa experimentar e comprovar qual é a boa, perfeita e agradável de Deus, a vontade de Deus, a partir do momento que você renova a sua mente. Então eu tenho que me renovar, eu tenho que fazer coisa diferente, em todas as áreas da minha vida, certo, meninas? Todas. Até nas áreas que você explora pouco. Porque quando eu falo aqui, talvez quem pensou ali foi assim, naquela área que eu mais quero desenvolver, o que eu mais desenvolvo. Não, eu estou falando daquela área que você menos desenvolve, e é a que você tem que desenvolver. Que entra o que Deus fez com Daniel. Todos nós temos um ritmo que vale a pena entender. E Salmo 135 aqui fala, ele traz as nuvens desde o confim da terra, e ele envia relâmpagos que acompanham a chuva e faz com que o vento saia dos seus depósitos. O meu desejo, eu não sei o que vocês gravaram do que a gente falou hoje aqui, mas o meu desejo é, comecem a aprender. Eu quero que um dia, se eu estiver aqui, vocês voltarem em outros encontros, me contem, eu quero ouvir a história. Qual foi a área de vocês que vocês olharam e falaram assim, eu consegui andar apesar do vento. Eu consegui, pelo menos, me manter firme, sem fraquejar, com joelhos vacilantes, porque eu entendi que eu precisava ser moldada para estar sendo elevada para um nível de categoria diferente. Independente da área de crise que você possa ter. Esse é o meu desejo. Então, voltando a falar, consequências pós-crise, dúvidas, que eu preciso parar para avaliar como que eu fico. Não duvide de você ser uma boa mulher. Porque a primeira coisa que a gente repensa, quando algo não dá certo, eu não sou boa mesmo. Não duvide disso. Focalize nessa capacidade de você desenvolver essa feminilidade cada vez maior, através da mansidão que vem só do Espírito. Não espera a coisa terminar para você falar, Senhor, eu não estou pronta, então vai lá e me molda. Não, você está na crise, aciona isso agora. Daí tem gente que fala, Karina, não tem nem força. Aí eu te olho e pergunto, minha filha, será que você está preparada? Como eu li hoje de manhã quando eu acordei, se você reclama para andar com homens, como é que vai ser quando eu fazer você correr com cavalos? Eu quero te promover. Aguenta o tranco, vai firme, mas não ceda, não corrompa, nem por valor algum. Eu desejo que essa palavra faça morada em vocês, como fez para mim. Como tem feito para mim. Eu não acho que nós somos fortes, mas eu tenho realmente me surpreendido, quando algo me preocupa e eu falo, nossa, eu consegui ficar assim. Eu não era assim. E eu sei que não é porque eu sou forte, mas eu sei que cada vez mais eu vejo Deus entrando e falando, eu governo aqui dentro. Quando eu falei para vocês, eu não sou a mesma do mês passado, eu estou louca para contar.
é porque eu sei o que eu estou falando aqui. Tem batalhas espirituais que acontecem para a gente estar aqui falando para vocês. Vocês não têm noção. Para vocês é 1 hora. Para a gente estar aqui, o preparo, vocês não têm ideia como é que é. Não é o preparo de texto. Mas o que acontece de batalha na semana das palestras, fora do normal. E é muito legal. Porque eu falo assim, tá aí. O segredo é só esse. Nada para. Nada faz a gente calar a boca. Porque o propósito maior não tem nada a ver com a minha vida, mas tem a ver com a vida de todos aqueles que estão sedentos e abertos para ouvir, porque aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. E que a gente se junte, e que a gente viva isso junto de uma forma tão esplendorosa que a gente caminhe, andando apesar de reparar nos ventos, andando pelas águas. Que sem a ajuda dele a gente não consegue. Tá bom, gente? 2 minutos para encerrar. Quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer as mulheres que estão aqui, porque vocês realmente foram a resposta de uma oração específica que eu pedi, que na hora certa eu vou contar. Quero agradecer ao Maicon, ao pessoal do estacionamento, às mídias sociais, Samuel, toda a nossa equipe de oração que está lá atrás, linda, poderosa, maravilhosa, que sem vocês isso aqui não acontece. Fecha escova, Florença Store que me veste. Falo até da Florença, gente, é do lado da Franca. Todo mundo pergunta, onde que é essa Florença? É ao lado ali da Franca, quando vocês estiverem passando, vocês conseguem ver. Uma quadra para frente. E quero agradecer realmente de coração, pensando e desejando que vocês possam ter uma experiência esse mês. Onde vocês tenham uma crise e vocês pensem, eu posso ficar apesar do vento. Amém? Digam amém comigo. Amém. Que Deus os acompanhe e que quem vai descendo as escadas possam ouvir a música linda que a Dani, lá de Goiânia, fez para nós, de Dourados, né? É, isso aí. Ela fez para nós, dos Mulheres Modernas da Moda Antiga, que ela fez com tanto carinho, que ela gravou até em estúdio. Tá bom, gente? Vão com Deus, vão em paz. Que Deus acompanhe vocês.